Fala galera do Sou Mais Enem, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhadinha naquela aula de ordem de grandeza, né? Para ver se a gente consegue dar uma melhorada ali naquele textozinho, né, que você leu lá, né? E entender um pouquinho mais sobre isso. O que é uma ordem de grandeza? Uma ordem de grandeza é uma potência de 10, né? 10 elevado a alguma coisa, para tentar se aproximar de algum valor. Isso quer dizer o seguinte, né? Se os números são muito grandes ou muito pequenos, você não vai escrever aquele número todo. Então, se você tem um número muito grande, você vai escrever 10 elevado a alguma coisa. Bom, é fácil perceber que se o número é formado só por uma coisa do tipo 1000, transformar isso aqui em 10 a terceira, porque eu tenho 3 zeros, é muito fácil. Mas se eu tenho um número que não é exatamente cheio de zeros, né? Se eu tenho algo do tipo 1235, né? Como é que eu transformo isso também? Você tem que pensar qual é a potência de 10 mais próxima disso, né? E aí o método é o seguinte, né? Você vai escrever isso aqui em notação científica, jogando essa vírgula que está aqui para esse lado. Então você vai escrever a coisa assim, né? 1,235, e o número de casinhas que você andou, você joga aqui no expoente, né? E aí você já percebeu aqui, lógico, 1235 é muito próximo de 1000, então ele é uma ordem de grandeza próxima de 10 a terceira também. O grande problema que o pessoal se enrola um pouco é com essa aproximação, né? 1,235 ele tem que ser trocado por outra grandeza, por outra ordem de grandeza, 10 elevado a alguma coisa. E nós separamos entre 10 elevado a 0 ou 10 elevado a 1. Esse número aqui é mais próximo de 10 elevado a 0 ou é mais próximo de 10 elevado a 1? Isto é, ele é mais próximo de 1 ou ele é mais próximo de 10? Esse é o pensamento. Há dois métodos, né, o pessoal costuma usar para separar, né? Costuma-se usar o 3,16, né, que é a raiz de 10, ou seja, a raiz de 10 é aproximadamente 3,16. E a raiz de 10 é 10 elevado a meio, né? Isso quer dizer que, se esse número for maior do que o 3,16, ele está do meio para cá. E se esse número for menor do que 3,16, ele está do meio para lá. Então, nesse nosso exemplo, né, como 1,235 é menor do que 3,16, eu vou trocar esse cara por 10 elevado a 0. Então, isso aqui vai ficar assim. 10 elevado a 0 vezes 10 a terceira, ele vai dar exatamente 10 a terceira. Isso é um método tradicional, né? Se você tivesse, por exemplo, um número maior, vamos pensar um número, por exemplo, 87000, né? Qual seria a ordem de grandeza disso? Você escreve como 8,7 vezes 10, quantas casinhas andou? 1, 2, 3, 4, né? Então a ordem de grandeza 10 a quarta, e você compara esse cara com 3,16. Se ele for maior, você vai substituir por isso. Então vai dar 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à quarta. A ordem de grandeza desse número é 10 elevado à quinta. Esse é um método, né? O mais importante do que ficar fazendo método, ou comparar com 3,16 ou 5,5, como alguns autores gostam, é entender que a potência de 10, ela se refere a um número para aproximar. Em vez de você pensar em coisas muito grandes, você vai pensar em números que se aproximem deles, ou números muito pequenos, números que se aproximem deles. Isso é só para dar uma ideia aí. Não esqueça de dar uma olhadinha no texto, né, e mande suas dúvidas para a gente. Acompanhe nossas aulas, soumaisenem.com.br. Grande abraço.